Olá, rapaziada. Nessas aulas que eu intitulei Análise de Circuito, nós vamos utilizar a lei de Ohm para calcular as tensões e as correntes em cada resistor. Desde os casos mais simples, que seriam os resistores em série, até os casos em que misturam série com paralelo, ok? Eu vou fazer essas aulas com exemplos sempre, Então eu gostaria que toda vez que vocês tivessem dificuldade com eletrodinâmica, vocês voltassem nessas aulas de análise e assistissem tudo de novo, tá? Isso aqui seria a base de toda a compreensão de circuito que você vai ter, ok? Então, para começar, eu coloquei duas resistências em série, uma de 2 ohms, uma de 3 ohms, e eu apliquei 20 volts a essa associação. Então, nós teremos que calcular a corrente em cada resistor e a tensão em cada resistor também, individualmente, ok? Quando eu coloco isso aqui em prova, muitas vezes eu pergunto apenas a tensão e a corrente no resistor de 2 ohms, por exemplo, Então, muita gente vai e joga o 20 volts para o resistor de 2 ohms. Aqui eu não vou nem escrever esse exemplo, mas você tem que interpretar a figura de maneira correta, Se você olhar esses extremos aqui, isso aqui indica que a tensão de 20 volts está sendo aplicada aos extremos da associação. Seria esse ponto aqui e esse ponto aqui, ok? Em outras palavras, se você trocar a tensão por 20 volts, a única resistência que você vai poder colocar aqui será o resistor equivalente de 2 e 3 em série, que seria 5, Faz a continha, 20 dividido por 5, eu vou ter a corrente de 4 amperes. Tá bom? Aí é aquilo que eu digo sempre para vocês em sala de aula. Não adianta nada você decorar a formulinha se você não souber o que está fazendo. Então, o aluno que só decorou a equação pararia nesse resultado. Por quê? Não daria para você fazer a aplicação da fórmula individualmente, porque, motivo meio lógico, você tem 3 letras na fórmula, tá? Para você poder fazer a resolução, você teria que ter no mínimo 2 valores para calcular um terceiro. Olhando na figura, só tem o valor da própria resistência em cada um. Tá? Esse valor de 20 volts, vou repetir, você só poderia aplicar aos dois e não individualmente. Então, o que vai te permitir seguir além? Isso aqui, até pela ordem da apresentação, eu peço para vocês decorarem as propriedades de resistências em série. Tá? Porque para resistores em paralelo, vocês lembram, é só trocar as letras. Então, em série, vamos falar sobre isso daqui a pouco. A corrente é a mesma para todos os resistores. Tá? Não importa quantas resistências você tem aí. Ao passo que a tensão divide-se entre os resistores. Tá? Notar o quê? Que eu não falei que divide-se em partes iguais. Claro, se esse resistor fosse igual a esse, aí eu não precisaria nem fazer nada. Você teria 20 volts, cada um teria 10 volts. Não é o caso aqui, então cuidado. Existe uma proporção, lógico, mas eu vou colocar apenas que resistores em série, a corrente é a mesma para todos, e a tensão divide-se, talvez até proporcionalmente, mas apenas divide-se entre eles por enquanto, ok? No que isso aqui vai me ajudar a acabar o probleminha? Na hora que eu perceber que a corrente é a mesma, aí eu poderia aplicar a lei de Ohm de novo, Vamos pensar um pouquinho. Se eu escolher o resistor de 2, vou colocar a corrente 4 amperes, sem me preocupar. Por quê? Que é o mesmo 4 amperes, independente de qual resistência que eu pegue. Então, peguei o 2, 4 amperes, 2 vezes 4, 8 volts. Para conferir, poderia aplicar a lei de Ohm de novo, no outro resistor. O que eu obteria? Chamar de U', a segunda tensão. Resistência 3, aí que entra em jogo a propriedade. Eu tenho que perceber que a corrente é a mesma do outro resistor. Então, coloquei 4 ohms aqui, Eu vou colocar os mesmos, 4 amperes, Vou colocar os mesmos 4 amperes aqui. Vou obter uma tensão de 12 volts. Notem que é o típico exercício no qual você tem certeza, ao final, se você acertou ou não. Por quê? Se eu pegar a tensão parcial do primeiro resistor e somar com a tensão parcial do segundo, eu vou obter 20 volts. E eu volto ao valor original de tensão total no circuito,
tá? Então, na verdade, eu até posso utilizar isso aqui como uma forma de verificar se eu acertei o exercício ou não. Por quê? É aquela brincadeira que eu falo para vocês. É quase impossível você errar duas contas aqui, né? E o resultado se manter 20 volts ao final. Tá? Você tem que ter muito azar ou muita incompetência para conseguir isso aí. Vamos fazer agora um exemplo em paralelo, né? E aí o comentário que eu colocaria no início seria exatamente esse. Né? Muitos de vocês ouvem uma parte da aula e gostam de generalizar para o resto. E aí muita gente diz, opa, o professor falou para começar juntando as resistências. Eu não disse isso, ok? Não necessariamente você vai juntar ou não. Na verdade, se você vai juntar ou não os resistores no único equivalente, depende do dado inicial. Aqui eu destaquei em vermelho a corrente no resistor 3 seria o dado inicial. Né? Então, isso aqui, utilizando o bom senso, você percebe o quê? Que eu poderia calcular apenas o resistor de 3 ohms. Não deveria, até poderia juntar o 6 com 3 em paralelo, né? Mas não deveria fazer isso. Por quê? Porque esse 4 amperes pertence apenas ao resistor de 3 ohms. Então, se eu jogar na lei de Ohm, o que eu obtenho aí? Eu vou perceber que a tensão na resistência de baixo é 12 volts. E a gente cai no mesmo papo do exercício anterior. O aluno que só decorar a formulinha não faria nada além disso aqui. Né? Por quê? Na hora que ele passasse para o resistor de cima, faltariam dados. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que usar a propriedade. Tentar explicar o que eu falei para a propriedade de série, né? Que eu tinha dito para vocês que era só decorar aquela propriedade. Paralelo seria inverter as letras. Como assim? Em série, o I aqui era o mesmo para todos, né? Não sei se vocês lembram. E o U dividia-se. O que eu vou fazer é trocar de lugar o U e o I. Então, o U para resistores em paralelo passa a ser o mesmo para todos. Não importam quantos paralelos você tenha. Tá? Todo mundo que está em paralelo tem a mesma tensão, a mesma DDP. Ok? Ao passo que a corrente divide-se. Mesmo comentário do de série, né? Do de série, não falei divide-se igual, nem ao meio. Tá? A corrente só vai se dividir ao meio, lógico, se esses dois resistores fossem iguais. Só que aí também não precisaria me aprofundar nisso aí. Né? Então, em segundo lugar, como é que eu vou utilizar isso aqui para continuar? Eu estava parado porque eu não poderia aplicar a formulinha, a lei de Ohm, né, perdão, na resistência de cima. Por quê? Porque eu tinha apenas o valor do resistor, que é 6. Né? Só que na hora que eu me lembrasse da propriedade, opa, em paralelo é o mesmo. Então eu posso usar os mesmos 12 volts que tinha o resistor de baixo. Então, se eu colocar 12 volts aqui, mesmo 12 volts, né? Aí eu consigo descobrir a corrente no resistor de baixo, que seria 2 amperes. Tá bom? Ó, aqui cabe um comentário rapidinho. Né? No caso, se você gosta de matemática, né? Se você é bom, né? Você poderá perceber o seguinte. O resistor de cima tem o dobro do valor do de baixo. Essa corrente aqui deu o dobro dessa. Será que isso aqui é coincidência? Não, né? Por quê? Se você pegar a lei de Ohm e isolar a corrente, você vai perceber o quê? Comentário que eu já fiz aí. Tá? Quanto maior o resistor, menor a corrente. Só que na mesma proporção. Em outras palavras, onde a resistência for o dobro, a corrente vai ser metade. Né? Do que isso aqui me ajudaria? Eu poderia responder essa questão, né, sem nenhuma dessas aplicações de fórmula, se eu percebesse o seguinte. O resistor de cima sendo o dobro do de baixo, a corrente embaixo seria o dobro da de cima. Eu descobriria facilmente que a corrente em cima teria que ser metade, né, de 4 amperes, que seria 2 amperes, que é o resultado que eu obtive aqui embaixo na aplicação da fórmula. Tá bom? Eu acho que vale a pena você treinar um pouquinho esse raciocínio, porque grande parte das resistências em paralelo no vestibular guarda uma proporção exata. Ou um é o dobro do outro, ou um é o triplo do outro. Então basta você lembrar que a corrente vai seguir a mesma proporção, né? Só que ao inverso, quer dizer, a corrente vai ser o dobro no resistor que for metade, e vice-versa, ok? Bom, nessa altura da aula, nesse terceiro exemplo, muitos de vocês já começariam direto, né? Colocando 40 volts aqui. Notem que essa associação que eu coloquei como exemplo, apesar dos números simples, né, seria o caso mais difícil que você encontraria para analisar em vestibular, ok? Então aqui
eu já colocaria a resistência equivalente, né? Porque o 40 volts se aplica ao conjunto desses três resistores, né? Recordar rapidamente. Paralelo de 4 com 12, 4 vezes 12, 48, 4 mais 12, 16, produto pela soma, né? 48 por 16 daria 3. Então, esses dois resistores juntos equivalem a 3 ohms. Em série com o de 2, daria 5 ohms aí. Substituindo, eu calcularia a corrente que daria 40 dividido por 5, seria 8 amperes aí, tá bom? Esse caso é um pouquinho mais complicado porque nos exemplos anteriores eu deixei bem claro para vocês que quando não bastasse a aplicação da fórmula, você deveria utilizar ou lembrar-se das propriedades de série ou de paralelo. Aqui, além de você se lembrar das propriedades, você teria que ter um bom senso, senão você não chegaria em lugar nenhum. A princípio, eu não sei como é que a corrente se distribui nesses dois em paralelo. Tá? Então, o que eu faço? Até saberia pela proporção, né? Mas faz de conta que você não sabe. Você tem certeza que esse resistor da direita, ou de 2 ohms, como ele está sozinho, né? Ele é percorrido pela corrente total. Tá? Então, vou calcular esse resistor aqui sozinho. Né? Mas espera aí, professor, qual a vantagem disso? O que isso aqui vai me ajudar a resolver o paralelo? Vamos fazer para ver. Você vai descobrir a tensão parcial, né, no resistor de 2 ohms. Então, seria 2, o resistor, vezes 8, que é a corrente, né? Isso daria 16 volts. Tá bom? Então, até como curiosidade, quando a gente passa a prova para vocês, né, desse tipo de circuito, eu não vou ler linha por linha, são centenas de provas. Né? O que a gente faz? Eu procuro nesse tipo de questão ver se o aluno chegou no 16 volts. Por quê? Se ele não chegou no 16 volts, dificilmente ele vai acertar o probleminha. Porque o raciocínio que eu tenho que fazer para acabar é o seguinte. Eu tinha um total de 40 volts. Eu não resolvi o paralelo, que era difícil, né, entre aspas. Eu resolvi o resistor de 2 ohms que estava sozinho. Como ele consumiu, entre aspas, 16 volts, isso vai sobrar, né, 24 volts para o paralelo que a princípio era mais complicado de resolver. Né? Então esse 24 volts é a chave do exercício. Se você chegar nele, né, você consegue acabar utilizando as propriedades. Por quê? Como esse resistor de 4 está em paralelo com o de 12, né, eles têm a mesma tensão. Então eu poderia aplicar o 24 volts tanto no resistor de 4 quanto no de 12 para resolver o probleminha. Então vamos escrever a lei de Ohm de novo, né? Melhor fazer para vocês entenderem. Vou trocar 24 volts tanto para o resistor de cima, que vale 4. Eu obtenho a corrente, que é 6 amperes, né? E eu faço o mesmo procedimento para o resistor de baixo. Lei de Ohm, U igual a RI. Vamos reforçar. Vou trocar o mesmo U. Por quê? Porque ambos estão em paralelo. Então, resistor de 12 agora, vezes I. 24 por 12, né? Eu descubro a corrente de 2 amperes. Tá bom? E aí você pode, de novo, conferir 6 amperes aqui, 2 amperes aqui. Você voltou para o 8 amperes original. É aquela brincadeira que eu fiz no anterior. Dificilmente você vai dar azar, né? Ou vai ser tão incompetente de errar 2 vezes e a soma voltar por coincidência ao original. Tá bom? Ó, nessa mesma questão, lá no comecinho eu falei para vocês que o paralelo era difícil, entre aspas, né? Que eu tinha feito comentário das proporções. Então, lógico, se você tivesse uma questão dessa em vestibular e fosse pedido apenas as correntes parciais, né? Eu poderia fazer o quê? Poderia voltar aqui no exemplo, perceber que esse resistor aqui, ele é o de baixo, né? O triplo do de cima. Então, a corrente que eu estou procurando, as duas correntes, né? Seriam nessa proporção. 3 para 1. Né? Na hora que eu soubesse o valor da corrente total, eu teria que pensar o seguinte: quais são os dois números que um é o triplo do outro e que somados dão 8. Tá? Como o número é facinho de você pensar, né? Você logo perceberia que seria 6 e 2. 2, se eu multiplicar por 3, vai dar 6 amperes. Né? Então 6 é o triplo do 2 e a soma dá 8. Aí eu poderia simplesmente voltar na figura original e distribuir as correntes, apenas tomando aquele cuidado. Né? A corrente vai ser o triplo na resistência que for
1/3. Então aqui na minha figura, esse resistor de 4 ohms, ele receberia 6 amperes. Né? E o de baixo, que é o triplo do de cima, o de baixo vale 12, né? Ele receberia 1/3 da corrente, que seria 2 amperes. Tá? E ó, nesse tipo de abordagem você sempre pode conferir, né? 6 amperes vem do fio de cima, chega aqui nesse nó, 2 amperes vem do fio de baixo, chega no mesmo nó, e é claro, saem 8 amperes. Né? Essa ideia que eu estou passando para vocês, claro, você deve lembrar, conservação de energia no fundo, né? Vai ser uma das leis de Kirchhoff, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Ok?